Salve, salve, galera. Tudo beleza com vocês? Bom, no último vídeo, né, a gente finalizou essa parte do nosso diagrama de classe. Como eu havia falado para vocês, o que é o nosso diagrama de classe, né? Qual é o nosso sistema de áudio que a gente está tentando criar aqui? Ora, a gente tem duas partes muito importantes, que é as únicas partes, mas são as duas partes onde uma são Game Objects que utilizarão desse conjunto de classes. Então a gente tem o Script Object, o Scriptable Object que representa um conjunto de áudios. A gente tem o áudio, Mono Behavior do áudio Q, que representa então esse Mono Behavior que faz e que demanda executar esse áudio. E a gente tem a configuração desse áudio. Dentro desse conjunto, né, de classes, esses Game Objects eles não irão tocar o áudio, e sim eles irão demandar que toque o áudio, que o áudio seja executado por outra estrutura que a gente vai falar agora, tá bom? Então esse aqui é o lado e a gente já finalizou. Para que isso aqui ocorra, ou seja, toda vez que algum áudio é demandado que seja tocado, ou seja, é requisitado que aquele áudio ou aquele conjunto de áudio seja tocado em loop ou não loop, configurado de tal maneira, a gente utiliza um canal de evento. E o que esse canal de evento é? Nada mais é do que um conjunto de métodos onde a gente invoca esse canal de evento, né? A gente invoca que um evento e esse evento ele é adicionado nesse canal. E todo mundo que está ouvindo esse evento executa algum método ou executa um método assinado, né, ou uma assinatura desse método, executa utilizando as informações que foi passado. Então, se a gente demanda a tocar um áudio, a gente vai passar as informações do clipe do áudio que tem que ser tocado, vai passar as configurações e a posição da onde esse áudio está sendo tocado. E uma vez que a gente faz isso, quem estiver ouvindo esse canal de evento, ele irá executar, né, esse evento. E aí o que é executar um evento de áudio é tocar o áudio, beleza? Então a gente tem esse lado e ele já está pronto e a gente já consegue disparar o evento. E a gente viu que a mensagem de warning, né, informando, olha, o evento foi disparado, mas não tinha ninguém ouvindo o evento, né? Ninguém estava esperando que esse evento fosse realizado, então, ok, não acontece nada. Beleza. Deste outro lado, nós temos aqui um conjunto bem menor, né, do que o outro, de algumas classes e alguns elementos que já existem dentro do nosso projeto que a gente vai reaproveitar, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo Audio Manager, que é o nosso ator aqui mais importante desse sistema de som. O Audio Manager nada mais é do que uma classe, um Mono Behavior, que vai ficar vinculado a algum Game Object. A gente pode vincular esse Game Object como um singleton, mas talvez não seja necessário, até porque ele é um Game Object que a gente mal vai acessar ele, né? Acessar via script de forma pontual, não, né? De forma direta, justamente porque a gente vai utilizar os canais para fazer com que ele escute qualquer canal, qualquer um dos canais de áudio, ele escute os eventos de tocar, de parar, de finalizar uma música e ele atue sobre isso. Então o nosso Audio Manager é essa personagem dentro do nosso sistema que irá pegar essa requisição de play e de fato executar o áudio. Para que ele possa executar o áudio, ele possui alguns métodos, né? Então, por exemplo, a gente tem o método de tocar um som, de parar um som, de finalizar um som, de tocar uma música, de parar uma música e de parar e limpar os emissores. Aí a gente entra numa necessidade que o Audio Manager tem, que é de ter emissores. Então, no fundo, o nosso Audio Manager, né,
ele servirá para tocar, mas quem de fato irá tocar são os Sound Emitter. Então a gente vai lá buscar o que é esse Sound Emitter. Então, Sound Emitter é uma classe MonoBehavior que ficará vinculado a um prefab. Então a gente já vai montar um prefab e que esse prefab ele contém um audio source, né, um componente audio source, e é ele que fará a emissão do som. Por isso que chama Sound Emitter. Então, enquanto nosso Audio Manager gerencia os eventos que o canal dispara e gerencia esses eventos e executa as ações devidas baseado no tipo de evento que foi disparado, o nosso Sound Emitter será o componente, né, ou Game Object que será instanciado pelo Audio Manager para tocar o som. Então ele sempre irá tocar um audio clip. Lembre-se que o nosso Audio Queue, ele tem um método que retorna uma coleção de clips. Então, para cada clipe desse Audio Queue que é disparado no evento, eu vou instanciar um Sound Emitter e tocar um áudio clipe de cada um deles. Ele possui alguns métodos meio padrões de controle do audio source, que é pausar, continuar, parar ou finalizar o nosso áudio clipe. Ele possui um método que consegue pegar o clipe que está sendo tocado nesse emissor e ele possui o método de tocar o clipe, passando o áudio clipe, a configuração desse áudio clipe, se vai ser loop ou não e a posição que esse audio emitter tem que existir ou se posicionar dentro do mundo, né, do jogo. Enquanto ele tem dois booleanos, né, dois métodos que retornam se ele está tocando ou se ele está em loop, e possui um método de notificar que o clipe já finalizou, ou ele já finalizou, ou ele já acabou, ou, né, foi pedido que ele finalizasse. E a gente tem um enumerator, que basicamente é um finish plane, onde uma vez que a gente pede para ele finalizar, a gente vai disparar uma corotina que vai esperar até que o tempo restante que faltava, né, para tocar aquela música foi finalizado, e aí ele vai disparar o Notify Being Done. Ao mesmo tempo, ele tem uma Unit Action. O que é uma Unit Action? É um delegate do Unity. Então a mesma ideia, a gente usou um delegate aqui para criar, que é o Audio Queue Play Action, e aqui a gente vai usar uma delegate do próprio Unity. Ou seja, toda vez que a gente mandar emitir o som, o nosso Audio Manager vai registrar um método de que quando a música finalizou de tocar, se ela não está em loop, eu vou invocar o método que o Audio Manager assinar em cima desse OnSound Finish Plane. Então, meu Notify Being Done é chamando os métodos que estão assinando esse OnSound Finish Plane. Ok, o meu Sound Emitter, ele está herdando, além de herdar do MonoBehavior, ele também herda de uma classe, de uma coleção, de uma biblioteca que a gente criou em outra disciplina, que é a nossa Generic Pullable Object. Em outras palavras, a gente está tornando meu Sound Emitter um objeto que pode ser gerenciado por uma piscina de Object Pooling, né? Ou uma piscina de objetos. E por que isso? Porque o meu Audio Manager ele vai gerenciar uma piscina de Sound Emitter. E o que é uma piscina de Sound Emitter? Ou de emissor de som? É uma classe que ela gerencia cópias do meu prefab Sound Emitter de tal maneira que ele reaproveita toda vez que um som termina de finalizar, ele vai retornar para minha piscina de som. E dessa forma eu acabo não instanciando prefabs, né, instanciando Game Objects de maneira arbitrária na memória, e com isso a gente gerencia melhor memória usando o Object Pooling. Se você quiser saber mais sobre o Object Pooling, eu vou deixar o link de um vídeo que eu falo sobre isso. É onde a gente acaba implementando esse Generic Pullable Object e Generic Object Pool. E esse Generic Object Pool nada mais é também de uma classe que permite a gente criar
uma piscina de objetos de prefabs genéricos. Então a gente pode criar tanto do sound emitter como, sei lá, da pedra, a gente usa para criar a pedra que o carrinho atira, enfim. Então é bem legal essa estrutura. E aí, beleza. Então meu Audio Manager ele vai gerenciar e vai instanciar e vai utilizar essa piscina para requisitar um sound emitter e tocar um audio clip. O Audio Manager ele não vai gerenciar se o som já finalizou ou não, porque quem vai gerenciar isso é o próprio Sound Emitter, que ele vai tocar o clipe e ficar verificando se finalizou. Quando finalizar, ele dá On Sound Finish Play. Acabou. Perfeito. Já o meu Audio Manager, o que ele vai gerenciar são quais Sound Emitters estão emitindo som ainda, utilizando uma classe que tem o nome de Sound Emitter Collection, né? Ou seja, uma coleção de emissores. E é essa classe que vai criar, por exemplo, aquela Audio Key. Toda vez que eu crio um emissor de som, eu crio uma nova chave e passo para essa coleção de Sound Emitter. E isso vai garantir. Eu vou conseguir ter a coleção dos emissores e com isso eu consigo gerenciar eles toda vez que eu precisar parar esse emissor. E quando eu preciso parar? Quando, em algum momento, o meu áudio de algum objeto determina que aquele som tem que ser parado de ser tocado. Então eu dou stop audio cue e o meu Audio Manager recebe essa informação e ele, por meio do Sound Emitter Collection, consegue achar o emissor e, de fato, executar o stop, né, do nosso Sound Emitter. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. A proposta aqui é a gente ter um sistema bem genérico, no sentido de que a gente consiga gerenciar esse som, né, ou ter os sons tocados do nosso jogo de forma totalmente separada, ou seja, dos dados, das informações, das músicas que eu quero tocar e de o Audio Manager que vai tocar. Então a gente, no fundo, só tem um lugar, o Audio Source, que é nos emissores de som, que é um prefab, que eles serão instanciados quando de fato se preciso ser instanciados, e não vai ficar ocupando espaço em todos os objetos que emitem som. Dessa forma, a gente consegue criar um sistema totalmente separado. E aí, uma coisa que eu não falei, né, aqui no nosso collection, é que ele tem uma lista de chaves de emissores e ele tem uma lista de sound emitter. Um detalhe importante é que para cada chave de audio cue a gente tem uma coleção de emissores, porque, como eu falei, uma vez que a gente tem grupos de audio clips, a gente pode tocar, né, no exemplo que eu usei, o personagem andando e arrastando uma corrente, são dois sons separados e a gente consegue configurar esses dois sons de formas isoladas. E aí, para aquele som, para aquele personagem que vai tocar aquele som, ele vai ter uma chave representando aqueles dois sons sendo tocados e um vetor de emissores que são aqueles dois sons sendo tocados. Então a gente tem essas duas listas, a gente tem um index que seria aqui, que toda vez que eu invoco ou toco um som, o meu sound emitter adiciona nesse text index uma unidade, né, de inteiro. Eu tenho alguns métodos para eu pegar uma chave, passando o audio cue, ele me retorna um audio cue key, adicionar um audio cue key e um sound emitters, ou adicionar passando só o áudio e os emissores, pegar os emissores dada a chave, remover dado a chave e remover dado o índice, né? Uma coisa eu acho que eu não falei bastante sobre esse tipo de diagrama é que quando a gente está trabalhando com esse diagrama, os elementos que tem esse traço aqui antes do tipo da propriedade ou do método, isso aqui representa que eles são privados, e quando ele tem um mais, representa que eles são públicos. Então, aqui são tudo privados, aqui é privado e tudo isso aqui é público. E aí vocês podem ver que em vários momentos a gente tem isso dentro do nosso diagrama de classe. Beleza? E aí vocês percebem que tem três floats aqui, que é o Master Volume, Music Volume e SFX Volume, onde são três floats que o meu Audio Manager terá essa informação
para controlar os nossos audio mixers, e a gente vai implementar isso depois também. Aqui não está declarado o método para implementar, mas a gente vai usar a mesma técnica do Audio Event Channel, mas a gente vai criar um Float Event Channel. E aí, qualquer interface gráfica, seja no menu inicial ou durante o jogo, a gente consegue controlar o volume. Nosso Audio Manager consegue capturar esse evento desse Master Volume, o Music Volume, o SFX Volume, e alterar isso no nosso Audio Mixer. Beleza? Eu acredito que é só por enquanto. E no próximo vídeo a gente já vai começar a implementar isso. Então, até a próxima, pessoal.